Olá, bem-vindo à Reforça E Educação. Hoje nós vamos para a nossa segunda aula da série de vídeos preparatórios para a prova do IBGE, para recenseador. Lembrando que a gente vai focar na disciplina de matemática. E para isso, eu separei um conteúdo exclusivo em que 4 são os temas principais que eu analisei que caíram nas provas passadas e que provavelmente vão cair nessa nova prova de 2022. Esses temas são os seguintes: operações básicas e unidades de medidas, razões, proporções e MMC, análise de gráfico e porcentagem. Na aula passada, nós vimos o conteúdo das unidades de medidas e operações básicas. Já nessa aula, nós vamos direto para os exercícios, para a resolução de exercícios. E para isso, como eu já havia comentado, eu separei as provas de 2006, 2009, 2010 e 2017 e peguei as questões atreladas a esse tema. Lembrando que essas provas foram para o cargo de recenseador. Então, vem comigo para essa aula. Bom, antes de ir para a aula, eu vou te mostrar um site bem interessante. Esse site é o PCI Concursos. O que ele tem aqui? Ele tem as provas anteriores desse concurso, tanto para esse quanto para vários outros concursos. Então, eu vou deixar esse site no link aqui na descrição do vídeo e você vai poder pesquisar a prova que você quiser, do concurso que você quiser, que ele provavelmente vai ter as provas. Aqui foi onde eu baixei as provas que eu usei como base para fazer esse curso aqui preparatório para você. Então, se você quiser baixar também, eu vou deixar o link para você baixar do PCI Concurso as provas passadas para recenseador. Bom, agora sim vamos para a aula. Se você estava aqui na primeira aula, você viu que eu separei as unidades básicas em adição e subtração e em multiplicação e divisão. E separei também as unidades de medida em conversão de unidades. Eu fiz isso também para as questões da prova que a gente vai resolver, porque eu vou começar com a subtração, depois vou para a adição, depois vou para a multiplicação e por fim nós vamos para a conversão de unidades, para que a gente comece com o nível baixo das questões e vá aumentando no decorrer do curso que a gente vai resolvendo. Então, vamos começar aqui com a subtração. A primeira prova é a prova de 2006, da prova de 2006 de recenseador, e é a questão 11. E a questão diz o seguinte: o gráfico abaixo apresenta as alturas em metros dos jogadores de uma equipe de vôlei. Bom, tá aqui o gráfico, ele traz aqui o jogador, o nome do jogador, nesse eixo, e no outro eixo ele traz a altura em metros, ok? E aí ele faz essa seguinte pergunta: qual é a diferença em centímetros entre as alturas de Antônio e de João? A primeira coisa que a gente vai fazer, então, é localizar as alturas do Antônio e do João. Aqui eu tenho o Antônio, ó, esse é o jogador Antônio, e aqui seria o gráfico dele. Então, essa aqui seria a altura dele. Então, Antônio, ele tem o quê? Ele tem 2,03 metros. E o outro jogador que ele quer é João, né? Então, eu vou localizar aqui, ó, João, achei. Aqui tá João e aqui tá a altura dele. João, ele tem 1,95 metros. E ele quer o quê? Ele quer a diferença entre a altura desses dois jogadores. Então, eu vou botar aqui a altura de Antônio menos a altura de João. Sempre que ele pedir a diferença, é porque ele quer um valor menos o outro, certo? E aí, vamos começar então aqui com a subtração. Vou começar aqui sempre pelo final, viu? Sempre você começa com subtração pelo final. E aí, vamos ver. O 3, ele é maior ou menor que o 5? Ele é menor. Então, não tem como eu tirar 5 de 3. Não tem como eu fazer essa subtração. Ele vai ter que pedir emprestado para o valor ao lado. Só que o valor ao lado é zero. E o zero não tem nada a emprestar. Então, o zero que vai precisar pedir primeiro emprestado. Então, o zero vai pedir emprestado do 2, pediu. O 2 vai se tornar 1, porque eu peguei um emprestado dele. E o zero vai se tornar 10, porque eu botei o 1 aqui na frente dele. E agora sim eu vou conseguir pedir emprestado para o 3. O 3 vai pedir emprestado desse zero, que agora vai ser 10, né? Então, o 10, como eu pegar um emprestado dele, ele vai ficar 9, e eu passo 1 para o lado do 3. E o 3 vai ficar 13, certo? Esse é o princípio aqui da subtração.
Se o número é menor, ele pega uma unidade do valor anterior. Se o valor anterior é 0, o 0 vai ter que pegar primeiro a unidade. E assim sucessivamente. Então, vamos aqui. Eu peguei um aqui e ele ficou 13. E aí eu faço a subtração. 13 menos 5, 8. E o 9 menos 9, 0. A vírgula. Eu desço a vírgula, né? Sempre boto a vírgula no mesmo local que ela estava. E o 1 menos 1, 0. Só que essa diferença é em metros. Ele não quer em metros, ele quer em centímetros. Então, o que é que eu tenho que fazer? Basta que eu multiplique esse valor por 100. A gente viu lá na nossa aula que para transformar de metro para centímetro, eu tenho que multiplicar por 100. Multiplicando 0,08 por 100, eu tenho 8 centímetros. Se você não sabe multiplicar isso, é simples, ó. Sempre que eu multiplico um valor qualquer, seja por 10, seja por 100, eles têm um princípio em comum, que é mover a vírgula para o lado. Ó, o 1 nada mais é que 1,00. Se eu multiplico por 10, eu tenho que mover uma casa a vírgula, eu movo para cá. E isso eu fico com 10. Já se o 1 tivesse multiplicado por 100, ó, 1, 0, 0. Como é 100, eu tenho 2, 0. Então, a vírgula vai mover duas casas. Então, ela vem daqui, vem para cá e depois para cá. Então, ela fica 100, certo? Esse é um princípiozinho da multiplicação por 10, por 100, por 1000. Por esses valores com zero, sempre eu movo a vírgula. Quantidade de casas decimais é a quantidade de zeros que eu tenho, certo? Mas voltando aqui para a questão, isso aqui foi um adendo, né? Voltando para a questão, a gente já achou o resultado, que é 8 centímetros, que corresponde, então, à letra A, certo? Essa aqui foi a questão mais simples, né? A única dificuldade que teve ali seria para converter, caso você não lembrasse. Mas lembrando, pronto, show, fechamos essa questão. Então, bora para a próxima? Então, a próxima questão também é do ano de 2006, para a prova de recenseador, e ela é de número 16 aqui. Então, vamos ler. Segundo dados do IBGE, os dois picos mais altos do Brasil estão na Serra Imeri, no Amazonas. O Pico da Neblina tem 3.014,1 metros de altura e o 31 de março, 2.992,4 metros. A diferença em metros entre as alturas dos dois picos é... Aqui já é uma típica questão também de subtração, porque ele já pediu aqui, ó, a diferença. E o que que a gente viu? Sempre que ele pede diferença é porque ele quer a subtração. E uma coisa também que eu citei nas dicas de conteúdo é que quando ele pede a diferença entre dois termos, é legal a gente botar o termo com maior valor em cima e o menor valor embaixo. Então, vamos pegar aqui. Ele quer a diferença entre essas duas alturas, então eu vou pegar a maior altura, que é 3.014,1, e vou subtrair pela outra altura, que é menor, né? Que é 2.992,4, mantendo sempre a vírgula embaixo da vírgula. E aí, vamos fazer essa subtração, né? Vamos ver aqui. 1, ele não dá para subtrair 4, né? Não dá para eu tirar 4 de 1, porque o 1 é menor que 4. Então, ele vai ter que pedir emprestado. Pedir emprestado aqui para o 4. O 4 se torna 3 e o 1 se torna 11, porque eu botei um 1 aqui do ladinho, que eu peguei emprestado. E aí, vamos lá. 11 menos 4 vai dar o quê? 7, não é? E a vírgula, eu repito, desço a vírgula. E aqui, vamos lá. 3 menos 2, 1. 1 menos 9, não dá, né? Porque o 1 é menor que 9, então vou ter que pedir emprestado. Só que o 0, ele também é muito pequeno, então não dá para tirar dele. Então, primeiro eu vou pedir emprestado para o 0. Então, o 0 vai pedir emprestado para o 3, então eu corto aqui, o 3 vai se tornar 2 e vai dar 1 aqui para o 0. O 0 vai se tornar 10, só que eu preciso pegar emprestado aqui para esse 1. Então, eu vou cortar o 10, ele vai se tornar 9, e eu trouxe aqui o emprestado. Então, 11 menos 9, 2, né? E aqui o resto da subtração vai ser 9 menos 9, 0. 2 menos 2, 0. Então,
a diferença de altura entre os dois picos vai ser de 21,7 metros, que é a letra A, certo? Simples, né? Essas primeiras questões de diferença são mais fáceis de resolver. Então, vamos para a próxima? Bom, essa próxima questão já é uma questão da prova de 2009, questão número 11, e diz o seguinte: a fundação da cidade de Rio Claro ocorreu em 10 de junho de 1827 e, em 1845, a cidade tornou-se município. Localizada a leste do estado de São Paulo, a cidade está distante da capital 157 quilômetros em linha reta. Se, viajando-se pelas rodovias Bandeirantes, Anhanguera e Washington Luiz, percorre-se 173 quilômetros para se chegar de Rio Claro à capital, qual é, em quilômetros, a diferença entre esta distância rodoviária e a distância em linha reta? Então, ele quer a diferença, então ele quer a subtração de dois valores, né? E quais são os valores? Ele quer a diferença da distância rodoviária, e é esta distância, então ele acabou de citar qual é. Então, a distância rodoviária seria esta aqui, ó, de 173 quilômetros, e a distância em linha reta, sendo que essa distância em linha reta ele também citou no parágrafo passado, ó, distância da capital, 157 quilômetros em linha reta. Então, ok, eu vou pegar esses dois valores e subtrair um do outro. Então, eu vou pegar aqui 173 menos 157. E aí eu pego o 3, ele não dá para tirar 7 de 3, porque o 3 é menor do que o 7. Então, eu pego emprestado aqui, ó. E aí eu venho 1 para cá. E aí fica 13. 13 menos 7, quanto que é? 6. E o 7 não fica mais 7, né? Porque eu tirei 1 dele, então ele fica 6. 6 menos 5, 1. E 1 menos 1, 0. Então, a distância, a diferença entre essas distâncias seriam 16 quilômetros. Corresponde aqui, ó, à letra B, certo? Mais uma questão de diferença. Vamos então agora para a última questão desse bloco de subtração. A última questão desse bloco de questões de subtração é de 2010 e ela me diz o seguinte: o primeiro censo brasileiro foi realizado em 1872. Na época, o Brasil era uma monarquia e ainda existia escravidão. Foram contados 9.930.480 pessoas, das quais 1.510.806 foram declaradas escravas. Em 1872, quantas pessoas foram declaradas não escravas no Brasil? Essa questão é um pouco interpretativa de texto, né? Ele me diz aqui, ó, que foram contados. Ó, o primeiro censo foi realizado em 1972. Então, todos os valores que ele vai dizer aqui vai ser referente a 1872. Ele me diz que foram contados mais de 9 milhões de pessoas, né? Dentre essas pessoas, 1.500.000 e tantos são escravos. E ele quer saber quantas não são escravas. Então, basta que eu subtraia a quantidade total de pessoas com a quantidade de escravos, porque quando eu faço a diferença entre esses dois valores, eu vou ter a quantidade de pessoas que é não escrava, certo? Então, aqui eu vou pegar a quantidade total, que é 9.930.480 pessoas, e menos, vou deixar os pontinhos aqui só para a gente localizar melhor, menos a quantidade que é escrava, que é 1.510.806 pessoas. Importante, assim como vírgula tem que ficar embaixo de vírgula, o ponto também tem que ficar embaixo do ponto, certo? Então, vamos fazer essa subtração. O zero não dá para diminuir 6 de zero, né? Então, eu tenho que pegar emprestado. Vou pegar emprestado aqui do 8 e aqui fica 10. 10 menos 6, 4. E o 8 vai ficar 7, certo? Que eu peguei um dele. 7 menos 0, 7, porque eu não vou tirar nada dele. 4 menos 8, não dá, né? Tenho que pegar emprestado. O 0 não dá para pegar emprestado do 0, então ele tem que pegar emprestado primeiro. Então, eu vou retirar aqui, ó. Tiro um aqui do 2, do 3, ele fica 2 e vai um aqui pro ladinho. Agora sim,
Eu tenho 10 aqui e dá para pegar emprestado por 4. Então, eu vou pegar aqui emprestado, 10 fica 9 e eu tenho um 1zinho aqui, ó. Aí fica 14. 14 menos 8 fica quanto? 6. E aí eu vou botar o pontinho aqui só para manter. 9 menos 0, 9. 2 menos 1, 1. 9 menos 5, 4. 9 menos 1, 8. Pronto, esse é o valor. E aqui no gabarito, se você for comparar, é essa letrinha A aqui, ó. Pronto, essa é a resposta. Então, esse foi o grupo de questões de subtração. Agora vamos para a adição. Então, para essa questão de adição, eu só achei uma questão relacionada em todas as provas, né? Desse tema. E ela me diz aqui, ó, o seguinte. Ela é de 2017, já é da FGV. E ele me diz o seguinte: a figura abaixo mostra um retângulo de 5 por 2, ó, medida 5 por 2. Juntando 3 retângulos iguais a esse, foi formada a figura abaixo. Tá aqui a figura. E a medida do contorno dessa figura é igual a... Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ir colocando os valores do que a gente tem aqui do retângulo. Então, aqui está o retângulo. Então, esse ladozinho é 5. E aqui é 2. Aqui eu tenho outro retângulo. Então, aqui também é 5. E aqui é 2. Outro retângulo. Aqui é 5. E aqui é 2. E aqui, outro retângulo. Aqui também é 5. E aqui? Bom, aqui a gente tem que ver, ó. Essa medida aqui, ó, é a do retângulo total menos essa alturazinha aqui. Então, é o retângulo total, que é 5, menos 2. Então, essa medidazinha é 3, que é 5 menos 2. E essa medidazinha aqui, ó, mesma coisa, 5 menos 2, 3 também. E aqui, a altura, 2. E agora, para fazer o contorno, basta que eu vá somando. Vou somar primeiro 2, mais 5, mais 2, mais 5, mais 2, mais 5, mais 2, mais 5, mais 3, mais 3, certo? Então, vamos botar aqui, ó. 2 mais 5, que é esses dois, mais 2, mais 5, mais 2, mais 5, mais 2, mais 5, mais 3, mais 3 aqui, certo? E fechou, que a gente começou daqui, né? E foi subindo até fechar o ciclo aqui. E aí, vamos ver aqui, ó. 2 mais 5, 7. 2 mais 5, 7 também. 2 mais 5 também é 7. 2 mais 5, 7 também. E 3 mais 3, 6. Aí eu vou somar. Aqui dá para ver que eu tenho 4 sets, né? 1, 2, 3, 4. Então, seria 4 vezes 7, que é 28. Ó, 7 mais 7, 14. Mais 7, 21. Mais 7, 28. E aí, eu tenho que somar aqui mais o 6. 28 mais 6, eu tenho que é 34, ó. 28 mais 6, aqui fica 8 mais 6 vai dar 14. Fica o 4, vai 1. 1 mais 2, 3, 34. Então, a medida do contorno dessa figura é igual a 34, letra D aqui, certo? Então, essa foi a adição. Então, bora agora para uma coisa mais difícil, mais desafiadora. Vamos para a multiplicação. Então, vamos aqui para a multiplicação, né? Primeira questão vai ser a da prova de 2006 e ela diz o seguinte: a terra é uma moeda social criada em Vila Velha, comunidade da região metropolitana de Vitória. Essa moeda só circula na comunidade e R$ 1 vale o mesmo que um terra. Mas quem compra com terra paga mais barato. Legal, né? O preço do pãozinho é 15 centavos ou 10 terra, 10 centavos de terra. E um refrigerante que custa R$ 1,50 é vendido por um terra. Comparado ao real, qual será o desconto para quem comprar
4 pãezinhos e 2 refrigerantes, pagando com terra. Bom, se ele quer o desconto, então eu já vejo aqui que ele quer quanto que ele vai pagar a menos se ele utilizar a terra em vez de real. Para isso, eu preciso primeiro saber quanto que ele gastaria se ele fosse comprar no real, né? Porque aí o desconto vai ser quanto que ele gastaria com real menos quanto que ele gastaria com a terra, certo? Para eu ver a diferença desses dois. Vamos calcular então quanto que ele pagaria se ele tivesse comprado com o dinheiro real. Ele diz que ele comprou 4 pãezinhos. Então, eu vou multiplicar aqui, ó, 4 vezes o valor de um pão, que é 15 centavos. Então, eu tenho que botar 4 vezes 15 centavos. Vamos ver quanto que é? Aqui, como eu já tinha falado para vocês, eu não preciso botar vírgula embaixo de vírgula na multiplicação. Eu boto assim, boto o maior número sempre em cima, né? O maior número que digo com mais casas, né? E aí eu vou multiplicar. 4 vezes 5, 20. Deixo o 0 e vai o 2. 4 vezes 1, 4. Mais 2, 6. 4 vezes 0, 0. E aí eu vejo o 0, a vírgula, tem duas casas decimais até ela. Então aqui, ó, eu tenho que botar a vírgula aqui, ó, duas casas decimais também. Então, 4 vezes 15 é 60 centavos. Certo? Com os pãezinhos ele gastou 60 centavos. Isso aqui ele pagando em real. E aí, ele também comprou 2 refrigerantes. Então, os 2 refrigerantes ele tem que multiplicar pelo preço do refrigerante, que é 2 vezes o preço do refrigerante, que é 1,50. Então, é 2 vezes 1,50. E aí, eu faço de novo a multiplicação. Eu boto o valor com mais casas decimais em cima, para ficar mais organizado, certo? Então, eu boto o valor com mais casas decimais em cima, certo? Para ficar mais organizado, que é 1,50 vezes 2. E aí eu multiplico. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 5, 10. Deixo o 0 e vai 1. 2 vezes 1, 2 com 1, 3. E a vírgula fica aqui, ó, duas casas decimais. Então, com o refrigerante, ele gastou R$ 3, se ele tivesse comprado em real. Então, com pãezinhos e refrigerante, ele gastou R$ 3 mais 60 centavos, que é 3,60. Mas quanto que ele gastaria se ele tivesse usado terra? Aí faço a continha de novo. Agora eu vou fazer 4 vezes o quê? O 10 centavos de terra, né? Porque agora ele gastaria menos, porque ele vai comprar com terra. 10 centavos vezes 4, 40 centavos, né? Se eu te dou 4 moedas de 10 centavos, você vai ficar com 40 centavos. E 2 refrigerantes, ele vai multiplicar 2 por 1 terra, né? Que o preço é 1. Em terra, o preço do refrigerante aqui no texto é 1. Isso aqui ele ficaria com 2 vezes 1, 2 reais. E isso aqui é 2,40, né? O tanto que ele gastou. Então aqui eu tenho o tanto que ele gastaria em real e o tanto que ele gastou em terra. E o desconto, se ele comprasse com terra, seria a diferença entre esses dois valores. Então aqui eu tenho 3,60 menos 2,40. O desconto é o quanto que ele economizou, certo? E aqui eu faço essa subtração. 0 menos 0, 0. 6 menos 4, 2. Repito a vírgula. 3 menos 2, 1. Então, ele economizou 1,20. Então, o desconto dele foi 1,20, que é a letra B. Então, essa questão envolveu tanto a multiplicação quanto a subtração. Operações básicas, né? Então, vamos para a próxima questão. Essa próxima questão já é uma questão mais interessante, né? É uma questão que você precisa de uma análise um pouquinho maior. Ela diz o seguinte: leia o anúncio abaixo, publicado em certo jornal, para responder às questões 18 e 19. Nesse caso, a gente vai responder só a 18. Vamos ver aqui. Ele tem esse empréstimo aqui, ó. Esse anúncio de empréstimos para autônomos, pensionistas, funcionários públicos, assalariados, etc.
E aí ele diz que é a liberação no mesmo dia, tarará, e ele mostra aqui as condições. Se você pegar 10 mil, você vai ter que pagar 60 parcelas de 220 reais. Se você pegar 15 mil, vai ter que pagar 60 parcelas de 330 reais. E assim por diante. Vamos ver o que a questão pede, então? A questão me fala o seguinte: uma pessoa resolve pegar um empréstimo de 15 mil reais para pagar como informado no anúncio. Quanto essa pessoa pagará de juros em reais? Essa é uma questão de que eu vou ter que ver a diferença também, né? Porque ele pegou um empréstimo de 15 mil, só que ele não vai pagar 15 mil. Ele vai pagar aqui, ó, o valor do empréstimo, ó, 60 vezes 330 reais. Então, eu preciso ver quanto que ele vai pagar e subtrair pela quantidade que ele pagaria sem o empréstimo, né? E essa diferença vai ser a quantidade de juros, certo? Então, aqui, primeiro eu vou calcular quanto que ele vai pagar. Se ele pegou um empréstimo de 15 mil, ele se enquadra nessa categoria aqui, né? Ele vai pagar 60 vezes 330. E aqui, ó, eu gosto de botar aqui o 330. Não vou botar esse 00 não, porque ele só complicaria o cálculo, tá? Vou tirar o 00. E aí eu vou multiplicar isso aqui por 60. E aí vamos lá. 0 vezes 0, 0. 0 vezes qualquer valor é 0, então eu só vou repeti-lo aqui. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 3, quanto que é 6 vezes 3? 18. Então fica 1 e vai 1. Fica 8 vai 1. 6 vezes 3, 18, mais 1, 19. Então, esse aqui seria o quanto que ele pagaria, ó. R$ 19.800. Essa é a quantidade que ele pagaria ao final do empréstimo. Então, eu vou retirar os 15 mil, porque 15 mil é o quanto que ele pagaria sem juros nenhum. Então, quantidade total menos a quantidade que ele deveria pagar vai ser a quantidade de juros. E aí aqui eu faço a subtração. 0, 0, o 8 fica aqui. 9 menos 5, 4 e 1 menos 1, 0. Então, aqui, ó, ele vai pagar, ó, R$ 4.800 só de juros. Então, aqui a resposta seria a letra D, certo? Entendeu essa questão? Você só precisa analisar um pouquinho ela para resolver. Então, se você tem alguma dúvida nessas questões que a gente está fazendo, vai deixando aí nos comentários, viu? Fala também o que você está achando desse vídeo. E vamos para a próxima questão. Aqui é uma questão também de 2010 e diz o seguinte: na loja virtual do IBGE é possível adquirir diversos produtos cartográficos. A tabela abaixo apresenta os atlas disponíveis para compra. Beleza, ele trouxe uma tabela aqui com atlas e os preços. E aí vamos ver o que ele pede. Se a diretora de uma escola decide comprar um atlas das representações literárias das regiões brasileiras, 4 exemplares do Atlas Geográfico Escolar, quinta edição, e 2 do Atlas Geográfico Escolar Multimídia, segunda edição, para a biblioteca da escola, quanto vai gastar em reais? Bom, aqui vou ver pela tabela, né? Primeiro ela vai comprar um Atlas das representações literárias. Vamos ver aqui quanto que ele custa. É o primeirinho aqui, ó. Atlas das representações literárias e regiões. Ele vai comprar só um dele, né? Um Atlas, então é 1 vezes R$ 45. E aí depois ele disse que vai comprar 4 exemplares do Atlas Geográfico Escolar quinta edição, que seria esse aqui, ó. Atlas Geográfico quinta edição. Então ele vai gastar, ó, 4 vezes R$ 40, né? Ele vai comprar 4. E depois ele disse que vai comprar 2 Atlas Geográfico também da segunda edição, que é esse aqui, né? E então ele disse que vai comprar 2 desse aqui. Então seria 2 vezes 15. E aí eu vou ver quanto que ele vai gastar. Aqui gastou só 45 mesmo. 4 vezes 40. 4 vezes 4 é 16, né?
Então, ó, fica 160. Certo? Porque o resto do zero eu posso só repetir. E aqui, ó, 2 vezes 15, 30, né? Então, aqui vai gastar R$ 30. Eu botei como multiplicação, mas é bem simples, né? É uma multiplicação bem simples. E aqui eu vejo, ó, 160 mais 45 vai dar 205. Porque 60 mais 40 não é 100? Então, 160 mais 40 é 200. Então, 160 mais 45 é 205. E aí eu somo o 205 com o R$ 30 aqui. Isso aqui eu fiz de cabeça, mas você pode fazer aqui também, ó. Vou até fazer sem ser de cabeça, né? Porque para ser mais didático também, né? 160 mais 45 mais 30. 0 mais 5, 5 mais 0, 5. 6 mais 4, 10 mais 1, 13. Então fica o 3, vai 1. 1 mais 1, 2. R$ 235. Ficaria aqui também, ó, R$ 235. Então, esse é o valor que seria aqui, ó, letra D. Gastaria R$ 235. Legal, né? Então, vamos para outra questão. A última questão de multiplicação seria mais interessante, né? Que seria a da banca da FGV, de 2017. E a questão diz o seguinte: para o jantar comemorativo do aniversário de certa empresa, a equipe do restaurante preparou 18 mesas com 6 lugares cada uma. E na hora do jantar, 110 pessoas compareceram. É correto afirmar que, se todos sentarem em mesas completas, uma ficou vazia. Letra B. Se 17 mesas foram completamente ocupadas, uma ficou com apenas 2 pessoas. Se 17 mesas foram completamente ocupadas, uma ficou com apenas 4 pessoas. D. Todas as pessoas puderam ser acomodadas em menos de 17 mesas. E E. 2 pessoas não puderam sentar. Bom, vamos analisar aqui a questão e ver qual dessas alternativas se adequa. Ele me diz que a empresa preparou 18 mesas com 6 lugares. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é quantos lugares que tem disponível. Para isso, basta que eu multiplique 18 por 6, né? Por quê? Porque são 18 mesas e cada mesa tem 6 lugares, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E se isso aqui vai se repetir 18 vezes, então eu tenho que multiplicar o 18 por 6, certo? Então, vamos lá. 8 vezes 6 vai dar quanto? 6 vezes 8, 48. Deixo o 8, vai o 4. 6 vezes 1, 6. Mais 4, 10. Então, aqui, ó, eu vi que ele tem 108 lugares. Mas compareceram quantas pessoas? 110. Se compareceram 110, mas eu só tenho 108, vai faltar o quê? 2 lugares, né? Vai faltar 2 lugares aqui na minha mesa, no meu evento. Então, todas as mesas vão conseguir ser ocupadas, se essas 110 comparecerem, mas 2 pessoas não vão poder sentar, porque acabaram os lugares das mesas, né? Então, na questão, o que mais se assemelha aqui, né, seria a letra A. Letra E, que ele diz que 2 pessoas não puderam sentar, que é o nosso cálculozinho aqui, né? Porque no nosso cálculo tinha 108 lugares e, se compareceram 102, todos os lugares foram preenchidos e 2 pessoas ficaram de fora. Certo? Compreendeu bem essa questão? Vamos então agora para o nosso último conteúdozinho, que seria o de conversão de unidades. Então, para começar bem aqui a conversão, ele já vai converter de segundo para minuto. E se você assistiu minha aula, você vai saber como é que faz, né? Ele diz aqui, ó, que certo nadador levou 150 segundos para completar uma prova de natação. Esse tempo corresponde a... Bom, ele diz que ele levou 150 segundos. E ele quer o resultado em minutos. A gente sabe que em 1 minuto
ele tem 60 segundos, né? Então, quando eu transformo de minuto para segundo, eu tenho que multiplicar por 60. Só que, quando eu faço o contrário, eu tenho que dividir por 60, ó, porque 60 segundos vai ser 1 minuto. Então, quando eu transformo de segundo para minuto, eu divido por 60. Então, aqui eu faço a mesma coisa. 150 eu vou dividir por 60. Eu posso fazer isso, né? Então, vamos lá. 150 divido por 60. Só que aqui, ó, vou cortar o zero. E aí vou ver. 15 dá para dividir por 6? Dá, porque aí eu posso botar 2. 2 vezes 6, 12. E aí vai sobrar 3. E aqui, ó, como é que vai ficar? 3 não dá para dividir por 6. Então, eu tenho que adicionar um zero aqui. Assim que eu adiciono um zero aqui, eu adiciono uma vírgula aqui também. Então, qual o número que multiplicado por 6 que vai dar 5? Vai dar, que vai dar 30, vai ser 5. Então, aqui, ó, ele vai fazer em 2 minutos e meio, certo? Então, eu procuro a alternativa que me diz 2,5 minutos é a mesma coisa que 2 minutos e meio, né? E aqui a alternativa que me fala isso é a letra C, 2 minutos e meio, certo? Bem simples essa conversão, né? Aprendeu? Legal? Essa foi a primeira conversão, vamos para a segunda. Bom, vamos então aqui para a segunda questão de conversão. Essa questão é muito interessante e ela vai te mostrar o porquê que eu deixei a conversão como último tema dessas operações básicas. Por quê? Primeiro você precisa ter em mente muito bem a multiplicação e a divisão, porque você vai precisar para a conversão. Então você precisa saber muito bem fazer multiplicação para que quando chega na conversão você faça isso de uma forma bem fluida. Então vamos aqui, caiu, hein? Para a questão. Ele diz que no primeiro trimestre do ano passado, o vertedouro, canal de segurança que controla o nível de água de um lago localizado no Parque da Aclamação, na capital paulista, se rompeu. Em 50 minutos, 780 mil litros de água escoaram, deixando o lago praticamente seco. Em média, quantos litros de água escoaram do lago a cada segundo? Bom, aqui a gente vai fazer duas operações. A primeira vai ser uma conversão de minutos para segundo. Por quê? Porque ele me fala aqui, ó, no texto, que em 50 minutos, 780 mil litros escoaram, né? Só que ele quer uma média de quantos litros escoaram por segundo, a cada segundo. Então, primeiro eu vou descobrir quantos segundos que ele gastou para escoar 780 mil litros e depois eu vou descobrir quantos litros foram escoados a cada um desses segundos, certo? Então vamos começar por partes. Vamos começar pelo começo para você entender melhor. Primeiro vamos converter de minuto para segundo. A gente viu aqui lá na primeira aula que 1 minuto eu tenho 60 segundos. Então, em 50 minutos, eu vou ter quantos segundos? Eu vou ter que multiplicar aqui, ó, 60 por 50, certo? Ó, uma regrinha de 3. Se em 1 minuto eu tenho 60 segundos, em 50 minutos eu tenho x segundos. Fazendo a regrinha de 3, eu ficaria com x igual a 50 vezes 60, certo? Então, para descobrir a quantidade de segundos, vou multiplicar aqui, ó, o 50 por 60. Como tem o 0 e 0, eu vou repetir esses dois zeros e vou multiplicar o 5 e o 6. É uma tática que você pode usar. Sempre que tem zero no final, você repete zero e multiplica os outros valores. Então, vamos multiplicar 50 por 6, 5 por 6. 5 vezes 6 é 30, né? Então, aqui fica 30. Quer ver como esse resultado está certo? Ó, se eu multiplicasse 50 por 60, eu só repetiria o zero. Ó. 0, 0. E aqui ficaria 0 e 5 vezes 6, 30. Isso aqui daria os mesmos 3.000, viu? Então,
Eu sei que em 50 minutos eu tenho 3.000 segundos pela conversão. Então, aqui eu vi que em 3.000 segundos eu escoei 780 mil litros. Só que ele não quer saber isso, né? Ele quer saber, por segundo, quantos litros escoaram. Então, basta que eu faça de novo uma regrinha de 3. Se em 3.000 segundos escoaram 780 mil litros, em 1 segundo vai escoar X litros, né? Então, eu faço aqui, ó, regra de 3. Nessa regra de 3, eu vou multiplicar aqui, ó, 3.000. X vai ser igual a 780 mil. Então o X, eu vou isolar o X e vou passar o 3.000 para o outro lado. Vai ser 780 mil sobre 3.000. Os zeros eu posso cortar, ó. Tem 3 zeros aqui, também tem 3 zeros embaixo. Então, a minha continha vai ser 780 sobre 3. E aí, eu vou fazer aqui, ó, que é onde eu tenho o espaço. 780 sobre 3. O 7 dá para dividir por 3? Tá. Vai ficar 2. 2 vezes 3, 6. E vai sobrar 1. 1 não dá para dividir por 3, então eu vou ter que descer. Esse 8 vai ficar 18. 18 dividido por 3 vai dar 6. Porque aqui vai dar 18, vai ficar 0. E aí vai sobrar esse 0 aqui. 0 dividido por 3, como o número multiplicado por 3 que vai dar 0? O próprio 0. Então, aqui eu tenho que o x é igual a 260 litros. A cada segundo, eu vou estar escoando 260 litros. Se você quer ver se a sua conta foi certa, é bem simples. Basta que você multiplique o 260 por 3.000, que aí você vai ver se em 3.000 segundos você vai escoar 780 mil litros, certo? Seria uma formazinha de você comparar para ver se você acertou o resultado. Então, vamos marcar, né? Aqui o resultado é 260. Letra C, certo? Entendeu bem a lógica da questão? Caso não tenha entendido, pode deixar aí o comentário, que aí eu vou tentar explicar. Se não ficou claro, eu vou tentar esclarecer um pouquinho mais, tá? Então, vamos para a última questão dessa série de questões de conversão. Vamos então para essa última questão aqui, é uma questão bem interessante. Já é da banca FGV, né? Que será a banca do concurso de 2022. E ela me diz o seguinte: Carlos viajou com seu carro de Recife a Aracaju, saiu de Recife, dirigiu durante 3 horas e 45 minutos e parou por 35 minutos para almoçar. Em seguida, dirigiu diretamente para Aracaju, tendo realizado o percurso total em 7 horas e 30 minutos. A duração da segunda parte da viagem foi de. Bom, a gente precisa analisar o seguinte: ele diz o percurso total, que foi de 7 horas e 30 minutos, e ele divide esse percurso. Ele diz que primeiro ele dirigiu 3 horas e 45 minutos, depois ele parou 35 minutos. E depois ele fez a segunda parte da viagem, né? Que ele dirigiu por mais um tempo até chegar no percurso total, que deu a duração de 7 horas e 30 minutos. Então, para descobrir só quanto foi a segunda parte, eu tenho que pegar quantidade total do percurso, subtrair do primeiro percurso e subtrair também pela quantidade gasta almoçando, né? Foi a quantidade que ele parou. Então, vamos fazer isso. Primeiro, vamos ver quantidade gasta tanto no primeiro percurso quanto almoçando. Ele disse que gastou 3 horas e 45 minutos, né? Na primeira parte. E aí, ele gastou 35 minutos almoçando. Vou botar aqui almoçando. E aí eu faço essa soma, ó. Eu vou ver. 5 mais 5 vai ser 10 e vai 1. O 3 mais o 4 vai ser 7 mais 1, 8. 80 minutos. 3 horas e 80 minutos, o que vai ser? Esses 80 minutos eu posso separar
em hora e minuto. Por quê? Porque 80 minutos nada mais é do que 60 minutos mais 20 minutos. E 60 minutos é uma hora, né? Na conversão, a gente sabe que uma hora equivale a 60 minutos. Então, na verdade, quanto que ele gastou? Ele gastou foi 3 horas mais uma hora e 20 minutos. Então, ele gastou, nessa primeira parte mais almoço, 3 horas mais uma hora, 4 horas, né? Ele gastou, na verdade, 4 horas e 20 minutos, contando primeira parte da viagem mais almoço. Então, agora, para descobrir quanto que ele gastou só na segunda parte, basta que eu pegue o percurso total e subtraia por essa quantidade gasta na primeira parte e nessa parte almoçando. Então, eu vou fazer aqui, ó, que a segunda parte da viagem vai ser o total menos a primeira parte com o almoço, né? Menos o almoço. A gente já viu quanto que é essa primeira parte com o almoço, né? A gente viu que essa primeira parte com o almoço, ela tá aqui, ó. A gente acabou de calcular, que é 4 horas e 20 minutos. Porque isso aqui, ó, é a primeira parte e almoço. E almoço. Certo? Entendeu bem? Então vamos lá. A segunda parte vai ser o total menos a primeira parte com almoço. Então vai ser 7 horas e 30 minutos menos 4 horas e 20 minutos. E aí eu faço essa subtração. 30 menos 20, 10, né? 10 minutos. E 7 menos 4, 3 horas. E a alternativa correta, então, vai ser a letra D. Certo? Então, a parte mais complicadinha da questão seria você enxergar isso aqui, ó. Que 80 minutos você precisa separar em uma parte que vai ser hora e uma parte que vai ser minuto. Então, recapitulando, a duração da segunda parte da viagem nada mais é do que o total da viagem menos o que ele gastou com a primeira parte e almoço. Pronto, fim. Matou a questão, certo? Então, você gostou dessa aula? Diz aí nos comentários o que você achou desse conjunto de vídeos, se você gostou desse compilado de questões, se você conseguiu aprender, acompanhar e vamos avançando, que essa foi a parte mais simples do curso, né? Que seria a parte mais inicial mesmo. Então é normal que alguém tenha achado fácil, mas também é comum se você achou difícil, porque esse é um assunto que também muita gente não viu bem no ensino fundamental e você pode ter tido alguma dificuldade, normal, completamente normal. E aí, então, vai praticando esses exercícios. Fala aqui se você gostou desse vídeo, o que é que você achou, se você conseguiu acompanhar, se você achou muito fácil, se achou muito difícil. Comenta aqui nos comentários que eu vou estar lendo e vou gostar muito da sua participação. Muito obrigada e até a próxima aula.